Capítulo 23. Preguiça. Hoje vamos ter uma das conversas coração a coração mais práticas que conheço. Naturalmente você entende, a Bíblia é muito prática. Este assunto de viver a vida cristã é uma das coisas mais práticas no mundo. As leis de Deus fazem sentido, elas são práticas. E é exatamente assim. Outro dia, um antigo empregado da Peter Loftus Corporation passou perto de minha mesa de trabalho, me deu um pequeno livro e disse: "Missionária Kuma, leia isso." Peguei-o. Adoro ler pequenas coisas. Algumas vezes, livros muito grandes são enfadonhos. A primeira coisa que vi foi a palavra iniciativa. Bem, acredite, sou toda iniciativa. Acreditei em iniciativa mesmo antes de entender o que a palavra significava. Eu não sabia o que ela era, mas certamente tinha muito dela e ainda tenho. Qualquer um pode desejar o sucesso, o livreto afirmava, mas exige iniciativa para fazer as coisas que tornam o sucesso possível. Parei nesta frase e pensei: não é isto uma grande verdade? Isso não somente é verdade em uma grande corporação, é verdade também na vida cristã. Há literalmente milhares de preciosos filhos de Deus que nada fizeram nos últimos 10 anos, a não ser ficar sentados e desejar. Se há uma coisa que não faço questão de ter, é uma cadeira de balanço. Você pode gostar de cadeiras de balanço, mas eu não gosto, pois há alguma coisa a respeito das cadeiras de balanço que associo com a preguiça. Acostumava ver a minha tia Lily no Missouri. Ela foi a segunda esposa do vovô Walker-Horst. Sentada em sua cadeira de balanço. Ela era muito grande e gorda e balançava e balançava. Mamãe sempre dizia que a tia Little era a pior cozinheira quando estava na cozinha. Mas ela nunca se dedicava à cozinha, pois sempre estava na cadeira de balanço a maior parte do tempo. Mamãe dizia que a tia Little foi a pior dona de casa que ela já conheceu, pois ela não limpava a casa. Ela ficava todo o tempo na cadeira de balanço. Se você chegasse à casa de tia Little às 10 horas da manhã, ela estava na cadeira de balanço. Se você chegasse na casa de tia Little às 3 horas da tarde, ela estava balançando. Ela ficava apenas em sua cadeira o tempo todo, desejando que o serviço ficasse pronto, desejando que tudo estivesse limpo, desejando que não tivesse de preparar a refeição de vovô, desejando ter o que o vizinho tinha, balançando e desejando. Acredito que esse é o motivo porque atualmente não aprecio a cadeira de balanço. Tenho visto muito dos preciosos filhos de Deus afligidos com o espírito da preguiça. Eles desejam que Deus faça alguma coisa por eles. Eles desejam que Deus cure os seus corpos, que Deus atenda às suas necessidades. Eles desejam poder ter espiritualmente aquilo do qual outras pessoas falam, mas eles nunca recebem porque são preguiçosos. Você não consegue as coisas de Deus sentado em uma cadeira de balanço. Você tem de levantar-se de sua cadeira, tem de colocar os seus pés em marcha para atender os seus desejos. Você tem de ter a iniciativa, a força de vontade. Você tem de lutar e trabalhar pelos seus sonhos, ou eles nunca se realizarão. Isso é o que Jesus quis dizer quando afirmou em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á. Alguns nunca pediram. Batei e abrir-se-vos-á. Mas há aqueles que nunca bateram. Buscai e achareis. Alguns nunca procuraram.
nunca buscaram. Se você simplesmente soubesse o potencial que tem em sua própria vida, o potencial que você tem em Jesus Cristo, se você apenas soubesse. Se você que, neste exato momento, está sentado em derrota, desespero, desconsolado, pudesse apenas ver o grande estoque de poder disponível que está inativo em sua alma, esperando que você acione o interruptor. Se você soubesse o que pode se tornar em Jesus Cristo, mas a preguiça rouba o sucesso de sua vida. Eu ainda estaria no Missouri, meu amigo. Ainda seria uma das 1.200 pessoas que fazem parte da população de Concórdia, se tivesse deixado a preguiça tomar conta de mim, como fez com a tia Little. Estaria casada com um daqueles fazendeiros de Missouri. Podem imaginar eu ordenhando as vacas? Podem imaginar eu colhendo os ovos na granja? Oh, meu Deus! Mas é verdade. Eu ainda estaria em Missouri, casada com um fazendeiro de Missouri, se não tivesse a certeza absoluta desde a minha adolescência de que Deus tinha uma obra para eu realizar. E fiz alguma coisa a respeito disso. Acredito que há mais para eu fazer como pessoa. Se eu souber apenas como cooperar melhor com o Espírito Santo, se apenas souber como conectar com o poder de Deus, se eu apenas tiver a sabedoria divina. Neste exato momento, você pode achar que é rico nas coisas de Deus. E é. Você pode achar que tem alcançado posições espirituais em Cristo Jesus. E tem. Contudo, toda pessoa tem muito mais capacidade do que ela consegue tirar de si mesma. Para Deus, você tem uma potencialidade maior do que você jamais imaginou. Mas você não tem estado disposto a render-se até este ponto a Ele, para poder receber grandes coisas dele. Acredito que viverei e serei levada no arrebatamento, ou morrerei não tendo recebido tudo que Deus tem para mim. Tenho isso em mente. E na medida que me rendo e me consagro mais a Deus, Ele tira muito mais de mim e o usa para a sua glória. Vejo pessoas que são muito instáveis. Elas estão lá em cima num dia e lá embaixo no outro. Elas nunca crescerão em Deus desta maneira, nunca conhecerão o melhor dos céus, nem mesmo em 1000 anos. É um desastre isso de ter vitória num momento e desalento no outro. Oh, sei que você chama isso de temperamento. Mas usamos esta palavra como uma fachada para esconder nossa má disposição, nosso mau humor e nossa preguiça. Usamo-lo como uma fachada para esconder nossas fraquezas. Mas quando vamos ao cerne do assunto, nada realmente esconde nossa má disposição. Você nunca crescerá espiritualmente se ficar nessa brincadeira de liga e desliga em relação à sua consagração e o seu viver cristão. Nunca. Deus não poderá usá-lo. Você nunca será uma pessoa de poder assim. Você nunca será o receptor das grandes bênçãos do Senhor desta maneira. Oh, talvez você dirá, Catherine Kuma, torne o assunto um pouco mais fácil. Vá mais devagar. Tudo bem, então lhes mostrarei o que diz a Escritura. O pequeno livro de Tiago está repleto de maravilhosas joias, joias de incalculável valor. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 1:6. Nada de estar em cima hoje e embaixo amanhã, ter a vitória às 10 horas da manhã, e ao meio-dia estar na mais profunda derrota. Não, Senhor. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versículos 6 e 7.
O cristão tipo liga, desliga, o cristão oscilante nunca recebe nada, enquanto permanece na cerca balançando de um lado para o outro. Este homem não deve pensar que receberá qualquer coisa do Senhor. Ser ambicioso apenas não é o suficiente. Você deve, de maneira séria e entusiástica, misturar a ambição com a determinação. Acredito nisso. Sabe, sempre vou parar para ouvir alguém que diz: sei que isso é verdade, posso prová-lo. Posso prová-lo com a minha própria vida. Eu paro para ouvir esse tipo de pessoa. Tenho visto pessoas ambiciosas que nunca foram bem-sucedidas. Elas nunca chegaram a lugar algum na vida. A ambição tem de ser respaldada por uma verdadeira, sincera e honesta determinação. O homem preguiçoso poderá até ganhar alguma recompensa no céu, mas nunca conseguirá qualquer coisa na terra. Nunca me cansarei de falar daquela sala em Twin Falls, Idaho. Acredito que foi um dos momentos mais críticos da minha vida. Eu não tinha mais de 15 ou 16 anos de idade e creio que foi uma das grandes crises da minha vida, jovem, sem experiência. Mas eu tinha suficiente iniciativa para atrair o mundo inteiro para Deus. Entusiasmo? Se eu tivesse engarrafado todo o entusiasmo que estava em meu corpo e o tivesse vendido em cápsulas, a 5 centavos cada, teria suprido a falta de entusiasmo de todo ser humano no mundo. Que tremendo! Você deveria ter me conhecido naquele tempo. Mas, meu amado irmão, isso exige mais do que iniciativa, exige mais do que ambição. Isso exige mais do que entusiasmo, exige determinação, que é o oposto da preguiça. Lembro-me daqueles velhos cobertores azuis naquela sala em Twin Falls. Lembro-me daquele velho carpete desfiado naquela sala. Lembro-me daquelas paredes azuis desbotadas naquela sala alugada. E eu não tinha sequer dinheiro para uma refeição. Lembro-me como se fosse ontem quando caminhei no piso daquela sala de aluguel barato. Sozinha, mas literalmente fechando meus punhos com determinação. Olhei para além daquelas fracas paredes azuis, além daquele velho teto, onde o gesso estava despencando. Não fechei os meus olhos, olhei com os meus olhos bem abertos para o rosto do meu maravilhoso Jesus e disse: eu o farei mesmo que tenha de passar a pão e água o resto de minha vida. Eu servirei, Jesus. Pregarei o evangelho, ganharei almas para ti. E toda a preguiça morreu naquele dia e nunca mais ressuscitou. E é por isso que, com a graça de Deus, sou o que sou atualmente. Não foi um golpe de sorte, ou de influência, ou de estar no lugar certo no momento certo. Foi apenas trabalho duro e providência de Deus. Uma grande combinação. Aleluia. Amém.